mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe e para você que está chegando agora, já se inscreve, já deixa o seu like, já comenta, porque o assunto de hoje vale um like. A gente vai conversar com Gabriel Tognin, ele é filmmaker e vamos falar sobre conteúdos da internet, entre outros assuntos. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tenho certeza que vai ser um assunto que vai fluir, mas de coração eu tenho a honra de estar recebendo você aqui. Que isso, pô. Tamo junto. Tamo junto, vamos embora. Meu amigo, uma pergunta clássica no nosso programa. Como tudo começou na sua vida? Bom, vamos lá. Eu vou dar uma resumida na história, né? Porque é muita coisa onde tudo começou. Mas basicamente, eu e minha esposa hoje, né? Na época, nós namorávamos. E ela começou com a empresa dela, né? Uma agência de marketing. E eu sempre incentivei muito isso. Então, eu sempre estava dando muito suporte para ela no que ela precisava, né? Então, eu fazia as gravações para ela, para produzir conteúdo para o nosso perfil no Instagram e tudo mais. E aí foi aparecendo as oportunidades com outros clientes. Outros clientes também queriam, né, esse tipo de serviço. E aos poucos eu fui fazendo. No início, totalmente curioso. Deixa eu ver um vídeo aqui, um vídeo ali e tal. Faz aqui, faz assim, faz assado. Entregava e o pessoal foi gostando. Então foi gostando, eu fui também gostando da parada e tal. Cara, me apaixonei por esse universo da filmagem e da edição. Eu sempre gostei muito dessa parte criativa. Então acho que isso foi o que mais fez eu me conectar e me apaixonar. Então a partir disso, conforme a empresa foi crescendo, a gente foi precisando de mais mão de obra, mais demanda. E chegou um momento que eu falei assim, ou a gente traz alguém, ou eu tenho que vir 100% para cá, porque eu fazia um trabalho paralelo junto com um outro serviço que eu fazia. Aí eu falei, quer saber? Vou pedir para Deus uma direção. No mês que a gente se casou, né? Eu falei para Deus, Deus, o seguinte, a partir de hoje minha prioridade é a empresa, eu quero vir para cá. Porque eu vi que ela estava crescendo, eu achei legal a oportunidade da gente trabalhar junto. Falei, pai, eu quero, então a minha prioridade vai ser a empresa. Na primeira semana que eu falei isso, eu ainda fazia um trabalho paralelo junto com as coisas da empresa. Assim que eu terminava a demanda da empresa, eu ia para esse trabalho paralelo. E conforme eu fui colocando a empresa em prioridade, em primeiro lugar, Deus foi abrindo as portas. Então, em questão de um mês, eu fiz essa transição de 100% para o meu a 100% para o da empresa. E a partir disso eu comecei nesse mundo 100% e assim, me apaixonei. Então foi assim que tudo começou, de um acaso, que a gente sabe que não existe acaso, mas foi isso. E eu acho interessante, a gente vai entrar um pouquinho nesse conteúdo da fé. O nome do meu estúdio é NDJ Studios, nome de Jesus. Olha que legal. E aí, pegando esse gancho, deixa eu te perguntar, qual a importância de Deus nesse processo? Cara, a palavra é fundamental. Não tem como, não teria dado certo se não fosse Deus. Primeiramente, eu e minha esposa, se não fosse Deus na nossa vida, não teria dado certo. Eu tive um relacionamento e ela teve um relacionamento bem complicado na nossa fase de adolescência, na qual a gente se machucou muito. Então a gente não estava aberto para isso mais, a gente estava realmente desacreditado. Mas Deus foi trabalhando o nosso coração e se não fosse ela, eu nunca teria me apaixonado por essa área, bem provavelmente. Fora, como eu já comentei, a partir do momento que eu me posicionei em Deus, Ele fez essa transição completa. Hoje, é graças a Deus que a gente tem o que a gente conquistou o que conquistou, toda a sabedoria. Lógico, tem a nossa parte de estudos Sim. também, mas quem nos dá essa sabedoria é Deus, então a palavra é fundamental. Sem Deus, nada disso seria realidade hoje. E uma coisa que eu tenho percebido, e eu acho isso incrível, você tem falado bastante da sua esposa, né? E a gente sabe que para todo negócio existe uma parceria, uma cumplicidade. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti é a seguinte: qual é o papel da sua esposa nessa caminhada? Cara, eu diria que fundamental também, porque ela me incentivou bastante nessa caminhada, né?
Ela acreditou em mim quando nem eu acreditava em mim, ela acreditava em mim. Eu falava, mas não tá bom, precisa melhorar. Não, mas eu sei que você vai conseguir, eu sei que você vai crescer. Então, muitas das vezes, ela acreditou mais em mim do que eu mesmo, entendeu? Então, assim... E tiveram momentos difíceis nessa jornada e ela estava ali te dando suporte? Tiveram. Não especificamente com a parte da filmagem, mas na nossa vida teve, quando a gente final de 2023, se eu não me engano, eu peguei uma bactéria e fiquei internado uma semana, coisa que eu nunca tinha feito na vida, nunca tinha ficado internado na vida. E foi uma semana muito longa para mim, foi um mês na minha cabeça, passou um mês assim. Eu acho que esse foi o ponto mais difícil, entendeu? Porque nunca tinha acontecido isso na minha vida e eu não sabia como ela ia reagir, né? A gente espera uma coisa, mas a gente não sabe exatamente como que vai ser. Mas, cara, essa mulher, ela tava lá de manhã, ela tava lá à tarde, ela tava lá à noite, ela trabalhou do meu lado, ela, entendeu? O que ela podia fazer, ela fez. E eu briguei com o hospital, falei, não, eu preciso de alguém aqui, eu preciso dela aqui. E foi o que aconteceu, cara, assim... E o hospital é cheio de regras, né? Cheio de regras, eu não poderia ter o acompanhamento, fiquei em cima, fiquei no pé, porque, cara, eu precisava de alguém ali comigo. E ela tava ali comigo para quando eu precisei, entendeu? Então, assim, de tudo que a gente passou, eu acho que esse foi um ponto, assim, que... Falei, é a mulher da minha vida. Legal. E a gente estava conversando nos bastidores antes de começar, teve uma transição aí da sua... Você tinha uma loja, parece, né? Isso. Aí você conta um pouquinho mais para esse momento que você está trabalhando hoje. Qual foi o momento, vamos dizer assim, da virada de chave para que hoje você esteja com excelência fazendo o que você faz? Bom, vamos lá. Também vou dar uma resumida, mas vou tentar contar toda a história aos poucos. Eu comecei com 17 anos, abri uma loja. Sempre gostei de empreender, nunca gostei de ficar trabalhando para os outros. Eu sou uma pessoa que tem uma opinião forte. Então, eu sei que dependendo do local, e eu também não sabia colocar essa opinião de uma maneira certa, vamos assim dizer. Então, eu tinha alguns problemas, né, de comunicação com o chefe, etc. Nunca fui muito de ficar quieto, sabe? Abaixar a cabeça. Então, É o que a gente muitas vezes chama de posicionamento, né? A minha ideia é essa. A minha ideia é essa, e tem gente que não gosta de ser confrontado, né? Então, eu comecei abrindo uma loja, né? Se for puxar lá de trás, eu tentei ser jogador de futebol, cheguei até uma federação, fiquei um mês dentro de uma categoria de base e fui dispensado por conta que eu não tinha empresário, e eu mais 16 atletas foram dispensados por conta disso. Brasil, né? Enfim. E aí nisso eu já tava com esses 17 para 18 anos e eu falei com a minha mãe, mãe, se não der certo, a hora que eu voltar, eu começo um trabalho, né? Começa a minha vida, vamos assim dizer. E foi o que aconteceu. Tudo nos planos de Deus, né? Comecei a loja, quebrei com 1 ano de loja, fiz investimento errado, 18 anos, não sabia nem o que estava fazendo, não sabia nem o que era comprar e vender, quanto que eu tinha que tirar de porcentagem de isso, de aquilo, não fazia ideia. Fui a cara a tapa mesmo, quebrei. Depois disso, fui para a empresa por necessidade. Então, comecei trabalhando numa empresa que meu pai arranjou para mim, mas através disso, como tudo tem um propósito, eu conquistei minha primeira conquista da vida, que foi uma moto, através desse trabalho. Então, depois disso, não gostei de onde eu estava, não consegui ficar, fui para uma outra empresa também. Depois dessa outra empresa, eu já estava de saco cheio, falei, eu preciso de uma direção. E foi quando a empresa me cortou. Pelos 3 meses de experiência, e eu tinha moto, eu já estava pensando em fazer iFood, que eu tinha ouvido falar, que dava um pouco de dinheiro e tal, receita. É perigoso, mas eu falei, cara, pelo menos eu trabalho pra mim, entendeu? Vou a hora que eu quero, da maneira que eu quiser e vambora. E aí eu fui, cara, enfiei a cara nisso e fiquei 2 anos trabalhando como motoboy. Só que nesses 2 anos, a minha esposa já estava com a empresa. Então sempre que ela precisava, eu ia e ajudava, como eu já comentei aqui também. E a virada de chave, o momento da virada de chave foi quando eu percebi que eu poderia entregar muito mais trabalhando com o videomaker do que no iFood. Por quê? Cara, eu tomava chuva, eu tomava sol, eu sofri acidente, graças a Deus nada muito grave, mas sofri acidente.
Toda vez que eu saía de casa, ela ficava preocupada, minha mãe ficava preocupada. É desgastante pra caramba esse tipo de serviço. E as pessoas, elas acham que você é um empregado, eu tô pagando e fica cara, quieto, assim, né? dependendo do local, é desumano mesmo o que fazem. Não é assim, é raro. Não é a maioria. A maioria te trata com respeito, as lojas, né? Mas tem lugar, cara, que assim, desumano, nem olha na sua cara, não te dá um bom dia. Então tudo isso ao longo do tempo vai pesando, né? E a virada de chave foi quando eu pensei e falei, cara, não, isso não é pra minha vida. Eu preciso de alguma coisa diferente. Foi quando eu tive esse propósito com Deus, a gente se casou também, eu falei, minha esposa não merece que eu saia de casa e ela fique aflita o dia inteiro dentro de casa. Eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero pra vida dela. Então eu fiz esse propósito com Deus e foi um mês. Um mês e a virada de chave aconteceu na nossa vida, graças a Deus. Isso é super interessante. E eu vou pegar esse gancho na próxima pergunta, emendando com um propósito. Para você, o que é propósito, né? E qual que é o seu maior, como é que eu vou dizer, seu objetivo profissional e pessoal? 3 perguntas em uma. Vamos lá. Propósito. Eu acho que propósito tem muito a ver com a mensagem que você quer passar, independente daquilo que você faça. Seja como motoboy, como eu já fui, ou seja hoje como videomaker. Qual é a mensagem que eu estava tentando passar? Entendeu? O que eu estava buscando através desses serviços? Eu acho que isso define muito como propósito. Meu propósito no tempo de motoboy foi trazer renda pra gente se casar, pra gente conquistar as nossas primeiras coisas e tudo mais. Hoje meu propósito como videomaker é transformar momentos em eternidade, sabe? Eu consigo, através do meu trabalho, eternizar um primeiro sorriso, um primeiro abraço, uma primeira venda, o primeiro contato que uma pessoa tem com a rede social, porque a gente está pegando clientes hoje que nunca gravou um vídeo, não sabe nem como se portar na frente de uma câmera. Então, eu posso estar participando de vários momentos da vida das pessoas. Então, meu propósito hoje é fazer com que esse processo seja um pouco mais fácil, vamos assim dizer, ou menos difícil, e que essa pessoa consiga crescer também através do meu trabalho. Não é só para mim, né? Mas a partir do momento que eu gravo um vídeo com uma hamburgueria, por exemplo, eu quero que essa hamburgueria venda também. Sim. Eu quero que as pessoas prosperem. Então, acho que isso é o meu propósito hoje como videomaker. E a última pergunta eu esqueci. O intuito num processo de... o teu lado pessoal e profissional. Qual a importância disso, juntando o propósito ali? Olha... O objetivo, né? Aonde eu quero chegar, vamos assim dizer, como pessoa, eu quero ter uma vida boa, vamos assim dizer, sabe? A gente tem pretensão de ter filho, então eu quero poder ter a escolha de falar sim ou não, não porque eu não posso, mas entendeu? Eu quero dar o melhor para minha família, porque foi assim que eu fui ensinado. Meu pai sempre deu o melhor quando a gente estava dentro de casa. Então, os princípios, né? É manter os princípios, né? Então, assim, é o que eu quero como pessoa, proporcionar o melhor para minha família, ser realmente o provedor, entendeu? E como profissional, é o que eu já falei. Eu acho que é ajudar pessoas a chegar lá também, sabe? Legal. Cada um tem seu sonho. Então, a partir do momento que uma pessoa vira um empreendedor, abre um novo negócio, alguma coisa do tipo assim, ela está buscando uma qualidade de vida melhor. Eu entendo dessa maneira. Então, eu quero ajudar essa pessoa a chegar no objetivo que ela também deseja. Não adianta só eu chegar. Não vai ser legal se eu estiver sozinho lá em cima, entendeu? Verdade. Então, eu quero poder proporcionar isso para as pessoas, ajudar elas a chegar no objetivo delas, entendeu? Eu acho que esse é o meu maior propósito como filmmaker. Legal. E assim, agora vamos entrar um pouquinho mais nesse lado profissional, né? Eu queria que você falasse um pouco mais da sua empresa e dentro do que você vai falar, qual é a diferença dessa terminologia videomaker, filmmaker, produção, edição? Porque tem muita gente que não está muito acostumado
com esse vocabulário e acha que é só pegar um celularzinho e falar assim, fiz um videozinho, né? E menospreza. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais da tua empresa e quais são essas diferenças. Legal, você falou uma questão hoje em dia que é assim, é uma luta muito... que a gente bate muito em cima dentro da nossa área, que é aquilo, vou pegar o meu celular e vou gravar o videozinho eu mesmo, não preciso de você. E põe no diminutivo, né? Videozinho. Não é assim que funciona, entendeu? Da mesma maneira que se você faz, por exemplo, um exemplo bem prático, você pode fazer a unha em casa, mas você às vezes vai na manicure. Exatamente. É o mesmo conceito. Você pode pegar o seu celular e gravar um vídeo, mas quão bom ele vai ficar? Você vai saber a questão de enquadramento, iluminação, posicionamento, tem uma série de coisas, entendeu? Então a gente luta muito contra isso, que é uma falsa crença das pessoas hoje em dia, né? De que qualquer um faz um vídeo, é só ligar a câmera e posicionar. Não é bem assim. Hoje em dia, os aparelhos celulares ajudam muito a todo mundo. Quem não tem experiência, quem tem, só que quem tem consegue extrair mais, né? E a questão de videomaker, para filmmaker, para storymaker, são áreas do trabalho dentro dessa grande área da comunicação, assim, né? Então, o videomaker, ele é mais quem faz a parte bruta ali, né? Enquadramento de câmera, iluminação, cor, preset, ele mexe em tudo isso. Storymaker é quem faz o trabalho, a maioria das vezes, com o próprio celular, que hoje em dia entrega uma qualidade absurda, se você consegue utilizar os mecanismos certos. E ele faz a cobertura para dentro do seu Instagram normalmente. Que o que seria? Seria colocar através dos stories e contar o passo a passo do evento que está acontecendo. É um serviço, inclusive, que eu gosto muito de fazer, porque eu consigo contar uma história, né? Eu consigo contar a história de um casamento, consigo contar a história de um aniversário, consigo contar a história de uma comemoração, né? Ali de uma firma, etc. Então, é isso, né? E o filmmaker é mais quem trabalha com a parte de câmeras, vamos assim dizer, mega profissionais, entendeu? Então, a gente está falando aí de megas produções, entendeu? É mais ou menos isso aí para o pessoal conseguir entender. Legal. E isso já acaba facilitando, né, o entendimento do público, enfim. E assim, a gente sabe que toda vez que a gente vai produzir algo, né, sempre tem um pepino que acontece ali, esquece algo. Eu lembro quando a gente começou lá atrás o podcast, eu fui gravar com duas pessoas que eram relativamente próximas ali e de repente a câmera não trocava. E aí a gente fica, e agora? Não sei o que, e você pede desculpa. Aí a esposa do rapaz que estava na entrevista falou assim, ainda bem que a gente é próximo, já pensou se fosse de repente uma celebridade ou algo assim? Então acontece. E dentro disso eu te pergunto, já passou por algum tipo de perrengue dentro desse processo inteiro de produção, de filmagem, enfim? Com certeza. Quem nunca passou um perrengue, né, na vida? Né? Inclusive, pouco tempo atrás, cara, a gente faz toda a preparação, né? A gente, quando vai para algum cliente, normalmente no dia anterior eu já faço a separação, ou eu ou a minha esposa, a gente faz a separação dos equipamentos, iluminação, testa microfone, testa também questão da câmera, vê como que tá as coisas, a gente grava com o celular, né? Tudo que a gente faz é com o celular. Então, a gente vê questão de espaço, né, no celular, galeria, como que tá. Então, a gente deixa praticamente tudo pronto, né? Já coloca no carro, pronto para sair no dia seguinte. E nesse dia em específico, a gente fez toda essa averiguação aí, verificamos tudo, saímos, a hora que a gente chegou no cliente, cadê a iluminação da softbox? A lâmpada tinha ficado. E aí você luta com o que tem na mão, entendeu? E pra quem não sabe, softbox o que é? Softbox é uma iluminação, como se fosse uma caixa assim, ó, que ela é, normalmente por dentro ela é refletiva, né? Tem um material refletivo. Na frente dela vem um difusor, que é como se fosse um tecido, vamos assim dizer, para não deixar a iluminação muito forte. Ou seja, se eu colocar uma iluminação aqui, vai dar um monte de sombra desse microfone. Com a softbox e esse difusor, que é esse pano, eu coloco a iluminação e ela deixa mais suave, não dá tanta sombra assim.
Então foi essa iluminação principal que a gente acabou esquecendo. E aí, cara, vai da criatividade, vai do conhecimento, o improviso, né? Improviso e vai da bênção divina também. Boa. Que é a principal ali pro resultado acontecer. Quem nunca passou por um perrengue e falou, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Boa. E assim, talvez esse seja um momento marcante negativo. Você tem algum momento marcante positivo dentro dessa história toda que você vem traçando? Cara, eu vou dar 2, um positivo e um negativo, tá porque bom. Foi algo que me marcou muito. O negativo hoje, a gente dá risada, mas no dia, que aperto que a gente passou, né? Eu me arrependo desse dia porque poderia ter evitado isso, mas a gente foi fazer uma cobertura em São Paulo, uma cobertura de evento, um casamento, e terminou, acho que 1h30, 2h da manhã, alguma coisa assim. E a gente estava no centro de São Paulo, e para quem não sabe, a gente mora em Jundiaí, e eu estava no centro de São Paulo, eu não lembro exatamente aonde agora, mas era perto do Brás, da região do Brás ali. E eu tinha que voltar para casa, dormir, só que aí você chega em casa, você vai comer alguma coisa, você vai tomar um banho para depois dormir, e no dia seguinte, 9h da manhã, eu tinha que estar no Ibirapuera para fazer uma outra cobertura de eventos. Eu tinha 6 horas de intervalo para 1 hora de deslocamento para chegar em casa, mais meia hora. A gente tá falando comer, de São Paulo. Mais meia hora de comer e tomar banho. Aí eu tenho que voltar de Jundiaí pro Ibirapuera. Aí você coloca o trânsito, você coloca de 1 hora, vai para 1h30. Você ia acordar, tomar banho, tomar café. Eu vou dormir 3 horas, o que eu faço? Comecei a caçar um hotel, e tava eu e minha esposa nesse dia. Cara, eu achei um lugarzinho no meio do Brás, em cima de uma lanchonete, meio barzinho assim, na esquina, um lugar horrível. Eu falei, cara, a gente precisa dormir. Achei um hotelzinho, vamos dormir. Cara, subi no hotel. Quem disse que eu consegui dormir? E o instinto protetor de um homem, de cuidar de quem tá do seu lado. Se você tá sozinho, não tem problema. Mas minha esposa tava ali, meu bem mais precioso no mundo, como que eu vou deixar? Cara, o que era pra eu ter descansado 3 horas em casa, que eu teria descansado, eu fiquei... E acorda, a cada 10, 15 minutos, qualquer barulhinho, cara. E assim, foi um baita de um perrengue, mas para não acontecer mais. E algo positivo, acho que algo positivo, assim, do que a gente viveu em todo esse tempo, né? Foi quando a gente conseguiu fazer com que a primeira pessoa fizesse uma venda, por exemplo. Cara, você fez aquele vídeo, me gerou uma venda. Pô, aquele vídeo que você fez surgiu, alcançou tal pessoa e por causa dessa pessoa eu consegui fazer isso e aquilo, não sei o quê. É uma satisfação pelo seu trabalho, né? Escolher um é muito difícil escolher um, mas esses momentos é quando eu olho pra mim e falo, cara, tô dentro do meu propósito, entendeu? Então, pra eu falar pra você um que me marcou muito positivamente, eu provavelmente vou esquecer de alguém, mas acho que é isso. Quando a gente vê que o nosso trabalho está trazendo um resultado positivo na vida das pessoas que confiam os sonhos delas na minha mão, é quando me faz mais feliz, assim. E eu acho isso super gratificante, porque, querendo ou não, tem a sua identidade no processo da edição. Sim. Né? Tem aquele ponto a mais, aquela vírgula, aquela reticências, enfim. Né? E aí eu te pergunto dentro disso, na hora da edição, qual é a parte que você mais gosta para que você consiga colocar essa sua identidade? Cara, eu gosto muito das legendas. Eu tô me aperfeiçoando cada vez mais nessa parte de legendas, porque é a maneira que eu trouxe para captar a atenção, né? Então você pode ter um vídeo muito bem produzido, ou então você pode ter um vídeo com uma história muito boa, entendeu? Mas a maioria das pessoas não vai conseguir contar essa história muito boa. Então a gente tem que se moldar, né, conforme o jogo pede. Então, a cada 20 clientes que a gente tem, um vai saber contar uma história muito boa, vai saber falar muito bem para trazer essa retenção do público. Então eu tenho que fazer algo que dependa somente de mim para trazer essa retenção. E a maneira que eu achei foram as legendas. Então eu estou me especializando cada vez mais nessa parte de legenda, que é a parte que eu mais gosto. E sonoplastia, né? A música ideal no fundo, algum efeito ideal ali na parte da sonoplastia.
Esses 2 pontos são os que eu mais gosto Seria de fazer. Seria um combo, né? Para o resultado ficar impactante, né? Porque música gera emoção. Eu também sou músico dentro da igreja, então... Legal. Cara, música mexe muito comigo. Todo tipo de música, entendeu? Então, esse mesmo sentimento, essa mesma emoção que a música traz na minha vida, eu faço com que ela traga também na vida das pessoas através dos vídeos. E a legenda eu consigo destacar, né? Pontos principais, etc. Então, a minha identidade eu coloco muito na legenda, né? Então, vamos assim dizer que é isso. A legenda é onde eu coloco a minha identidade. Mas através da música, né? Da sonoplastia ali do vídeo, é onde eu trago o sentimento, entendeu? Acho que seria isso a resposta. Eu acho isso bacana e assim, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Tudo isso que a gente está falando, talvez a gente possa chamar de olhar criativo do profissional. Uhum. Mas em contrapartida, tem o gosto do cliente. Sim. Como é que você faz para equilibrar tudo isso, para que na hora que você apresente, né, ou o piloto ou o resultado final, o cliente saia e fala assim, era exatamente isso que eu queria? Cara, acontece várias coisas. Primeiro, a gente faz uma reunião muito bem específica com o cliente, porque eu quero entender o que ele precisa e o que ele quer. Porque nem sempre o que ele quer é o que ele precisa e vice-versa. Às vezes ele não quer o que ele precisa, mas ele quer aquilo que ele acha mais bonito, que chama mais atenção, mas talvez não seja o foco principal. Então a gente sempre faz uma reunião de alinhamento para alinhar as expectativas e aconteceu há pouco tempo atrás. Cara, eu faço tecnicamente o que é o melhor. Por exemplo, eu analisei isso, é o que está dando certo, vou fazer porque vai dar certo. O cliente às vezes não gosta, acontece. Normal. Você sente explicar, fala, ó, tô fazendo assim por causa disso, daquilo, que não sei o que, vai assim, assado. A gente espera esse resultado através disso. Ah, não, mas eu quero daquele jeito. Tudo bem. Querendo ou não querendo, o Instagram é da pessoa. Sim. Entendeu? A loja, o meu comércio, o sonho é da pessoa. Eu sou um instrumento que tô ali para ajudar. Falar, ó, eu seguiria por este caminho, faria desta maneira. Tá aqui o que eu faria. Ah, não gostei, não sei o que, não era o que eu pensava. Tudo bem, como que você quer? Quero assim, assado. A gente vai e se molda. Já avisando, olha, possa ser que não dê o resultado que você espera, por causa disso, por causa daquilo. Sempre orientando, porque clareza. Acho que a palavra clareza é uma palavra muito boa, porque se você sabe que você está fazendo algo que você quer, não que seria o melhor, pelo menos assim você não fica frustrada consigo mesma e nem comigo. Exatamente. Entendeu? Então a gente sempre tenta ter esse jogo de cintura, sabe? Mas tem vezes que a gente tem que ceder e assim, ou torcer para dar certo, ou se não der certo, torcer para o cliente entender que a gente explicou para ele que teria algo melhor que não foi feito, entendeu? Mas é muito esse jogo de cintura, conversa e muita sinceridade, entendeu? Se não vai dar certo, se vai dar certo, a gente sempre é sincero. E assim, eu entrei há pouco tempo de uma forma amadora nesse mercado digital. Eu gosto muito da parte de filmagem, de edição, mas não chega a ser nada pró, né? Mas uma frase que eu aprendi há um tempo atrás é assim: quando chega o ótimo, o bom não serve mais. Uhum. E aí, dentro das possibilidades, a gente procura comprar o melhor equipamento para uma imagem, como você falou que hoje os celulares ajudam demais, mas a gente precisa saber extrair isso de uma forma positiva. Sim, sim. A pergunta que eu te faço é assim, não sei se você pode falar isso, né? Talvez essa palavra técnica seja isso. Qual que é o seu setup de hoje em dia e quais os equipamentos que você trabalha para gerar excelência para o seu cliente? Pô, show de bola, show de bola. Assim, a gente trabalha com celulares top, não é um custo-benefício tão bom, porque é um valor alto, né? Mas a gente consegue entregar muito com eles. Então, eu trabalho na minha área com um Samsung S24 FE. Por que eu escolhi o Samsung? Porque o Samsung eu consigo ter acesso às configurações da câmera através do modo Pro dele, que já vem dentro do celular, já é algo do celular, da característica do celular. Então eu consigo fazer a configuração da câmera ideal para o momento.
como se fosse uma câmera mesmo, uma FX30, alguma coisa tipo assim. FX30 é um nome de uma câmera, né? Então eu consigo ter esse preset já dentro do celular. E também a gente tem o iPhone 15 Pro. No iPhone eu não tenho esse controle dentro do próprio iPhone, mas existe um aplicativo, não é merchan nem nada, mas é muito bom, Blackmagic, e ele te dá todo esse suporte. Então, através desse aplicativo você consegue controlar, né? Eu vou falar alguns termos técnicos, mas pode falar. ISO, obturação, entendeu? Questão de... nossa, me fugiu agora o nome da palavra. Mas a gente consegue ter toda essa parte do mais técnico também para dentro do iPhone, né? Que a Apple não disponibiliza, mas esse aplicativo disponibiliza. Então, para gravação é isso. Nossa parte de áudio, a gente usa um Lark M2, que é um dos melhores microfones hoje do mercado para essa área. Mas assim... Que é aquele da moedinha que vai na roupa, né? Isso, que vai na roupa, exatamente. Que é o que a maioria usa também, que é da Holy Land. A Holy Land é top do mercado nessa parte de audiovisual, ela é muito boa. Só que também tem alguns outros de entrada que são bem compatíveis, cara. Tem um que chama Boya, é praticamente igual, só que é um pouquinho inferior. Não vou falar que não, porque é um pouquinho inferior, mas é um custo-benefício muito bom, entendeu? Tá na faixa ali. De repente, para quem tá começando, né? Cara, é essencial. Você ter um microfone lapela hoje em dia é essencial, entendeu? Para fazer uma captação de áudio legal. Então, para quem está começando, esse Boya ali, 150, 200 reais, não sei ao certo, enquanto o Lark M2 está na faixa de 800 a R$1.000, entendeu? Então, lógico, tem o salto também de qualidade, mas para quem está começando, pode ir sem medo no Boya que vai super atender. A parte de edição, eu fiz por muito tempo edição no próprio celular, através do CapCut, primeiro gratuito mesmo, depois a gente foi pro Pro, que... acho que dá 40, 45 reais por mês. Não é mais do que uma pizza hoje em dia. Se você... Entendeu? É investimento, né? Se você quer crescer, você precisa de ferramenta. Deixa ali, não come um lanche, não come uma pizza, dá uma segurada no pastel, que você paga o Pro e vale muito a pena. Até porque com o cliente você vai conseguir comer lá no Fazano, né? Entendeu? Exatamente. Um cliente, você paga o seu investimento e ainda sobra para você comer no lugar que você quiser, praticamente. Então, é um investimento, é uma ferramenta muito boa. Hoje eu edito ainda no CapCut Pro, só que eu migrei de plataforma. Eu não edito mais no celular. Hoje eu edito no computador. Eu vendi minha moto para a gente conseguir ter esse upgrade, porque eu vi necessidade. Não porque é melhor ou pior, mas é que para mim, como eu fico praticamente o dia inteiro editando, para eu pegar o celular e ficar assim o dia inteiro, ia acabar com a minha coluna. Sim. Falei, não, preciso de um computador, uma tela melhor, né, e tudo mais, tal, para ter mais controle também. Então, e as percepções da qualidade, né, o ângulo. Você consegue ir frame a frame no computador, através das setas. No celular, para você ir frame a frame é muito mais difícil, porque você tem que ir na mão, no dedo, não existe frame a frame no celular. Tem mais funcionalidades também, é mais prático as funcionalidades. Então, eu migrei porque eu senti necessidade, mas para quem está começando, vai no CapCut mesmo, vai no celular mesmo, não tem necessidade de começar com uma super máquina de edição também. Hoje o nosso computador está avaliado em, eu não tenho problema de falar, acho que 5,5 que eu paguei nele em maio do ano passado, mais ou menos um ano ali, um pouco menos de um ano. Então, assim, não é uma super máquina, mas também não é o pior dos piores e supre isso muito bem. E eu só troquei porque eu passo muito tempo editando. Senão, se fosse ali, você está começando sozinho, quer fazer por conta própria, quer ter essa primeira experiência para depois vir com alguém profissional, porque é ideal, não porque eu trabalho na área, mas porque eu precisei quando eu estava com a loja, não tive e quebrei. Entendeu? Já tem uma bagagem, uma experiência. Entendeu? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a primeira vez não é erro, é aprendizado. Exatamente. Se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai obter o mesmo resultado. Aí sim é erro. Cara, essa frase tocou muito, falou muito comigo, porque eu tava... Quando eu fiz a transição, desculpa até voltar no assunto, mas quando eu fiz a transição, eu tava assim, cara, eu preciso de mais, eu quero mudar meus resultados, eu quero mudar onde eu quero chegar.
E eu vi que se eu continuasse fazendo a mesma coisa, eu não ia chegar num lugar diferente, porque eu ia estar fazendo a mesma coisa. E foi a partir disso que eu tomei essa iniciativa, falei com Deus, mudei o processo e os resultados também mudaram. Então, se você está começando, cara, mete a cara, vai sozinho mesmo, mas mude o processo. Profissionalize essa parte, porque você vai poder dar mais atenção para o que realmente importa ali da parte por trás do seu negócio, da sua empresa, e você vai deixar essa parte de marketing, comunicação, audiovisual e tudo mais, gerenciamento das redes sociais, que hoje em dia é super importante, você deixa com alguém que saiba, um profissional da área, seja eu, seja qualquer outro, entendeu? Então, você o famoso... poupa a energia de uma coisa que você não tem conhecimento e que você não vai chegar muito longe sozinho se você não buscar esse conhecimento. Só que se você está começando uma empresa, ou você dá atenção para sua empresa crescer, ou você busca conhecimento. É Exato. difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Muita coisa acontece nesse meio do caminho. O que eu falaria seria o famoso delegar funções para quem é competente, né? Seja CEO da empresa, não seja eu presa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Seja uma empresa mesmo, que delega as funções, traz pessoas, traz profissionais da área. Então, comece com o básico, comece com o que você tem, seja o Samsung Pocket, que nem existe mais, mas seja com isso, mas comece. Mas o setup é esse. A gente usa um celular, que é uma geração legal, é de qualidade, Sim. é um dos tops, mas, cara, qualquer um iPhone 10 hoje em dia, você consegue tirar um bom proveito dele através desse aplicativo que eu comentei. O CapCut comece no gratuito, entrega um resultado legal, depois vai pro Pro. E plataforma de edição, assim, no caso desktop ou celular, comece no celular. Sobrou dinheiro, você não vai trabalhar com isso. Sobrou dinheiro, quer migrar? Migra. Vai trabalhar com isso? Aí sim, aí eu indico você migrar por saúde mesmo sua. Tanto do seu olho quanto do seu corpo, e para você também ter resultados melhores. Interessante. Que aula, né, meu amigo? Que aula. Que é isso. E a pergunta que eu faço, não sei se isso também você pode entregar pra gente, né? Como é que funciona, vamos dizer assim, o passo a passo de um projeto? Pô, legal. Assim, desde o primeiro contato com o teu cliente até, sei lá, a entrega do final do projeto, uma data, como é que funciona esse... Pô, legal, não tem problema nenhum, a gente fala assim, não existe receita sem segredos, mágica da Coca-Cola aqui não, então, gente. Vambora. Mas vamos lá, como eu já falei, a gente começa sempre com uma reunião de alinhamento. Então, ou eu prospectei o cliente, ou o cliente veio até mim e a gente chegou num tete-a-tete, muitas das vezes hoje em dia é no Meet. Eu particularmente gosto muito disso aqui, frente a frente. É importante, né? Faço no Meet? Faço. Faço no Google? Faço no WhatsApp? Faço. Cara, se eu tiver a oportunidade de tomar um café com você, por favor. Eu acho também muito melhor. Cara, eu gosto muito. Então, a gente alinha as expectativas primeiro. Qual que é o seu objetivo como empresa? O que você quer? Quero gerenciar minhas redes sociais. Tá, você quer fazer o quê? Você quer vender? Você quer ganhar mais seguidores? Você quer ter um status? O que você quer ter? Porque existem formas criativas, né? Formatos criativos que eu preciso trabalhar em cima deles para diferentes resultados, entendeu? O vídeo que vende, normalmente não é o vídeo que traz seguidores. Por isso que eu tenho que alinhar essa expectativa com o meu cliente. É o que o pessoal fala, aquele topo de funil, essas coisas assim, mais ou menos isso. Tá. Mais ou menos isso. A gente não usa muito topo, meio e fundo de funil na parte do audiovisual, mas a gente usa esses formatos criativos, tá, né? Seriam os formatos criativos. Então, eu alinho essas expectativas, como eu já falei. Depois desse alinhamento de expectativas, eu mostro o meu trabalho. Ou a maioria das vezes o cliente também, quando já me procura, já conhece o meu trabalho. E vai funcionar dessa maneira, beleza. Marcamos um dia para gravação. Então, eu faço particularmente, né? Ou então quando é um serviço para alguma empresa que eu presto serviço, às vezes a empresa faz também, né? Ou a criação dos roteiros, mas eu estou procurando fazer as criações do roteiro. Então, o cliente já vai com tudo pronto. A gente cria os roteiros, manda para ele para aprovação. Aprovando, a gente mantém. Não aprovando, faz tudo de novo. Tudo assim, né? Muda o que precisa mudar, adapta. Ajustes, ajusta, né? E envia. Aprovou? Legal. Marcamos um dia para gravação. A gente deixa o dia inteiro para gravação do cliente quando é dessa maneira.
Vamos gravar 15, 20, 25 Reels num dia. Beleza, vamos embora. Então, tudo tem um cronograma. A gente vai começar por esse, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado, vai ser a cena tal, não sei o que. Então, tudo é bem... Perdão. Tudo vem dentro de um script que o cliente já vai sabendo, já tem ciência de tudo que vai acontecer, né? Se a gente precisar de algum material de apoio, uma flor que o cliente precisa comprar, um vaso que precisa ter, a gente também avisa, né? Para ele se preparar e deixar tudo certo. Eu ofereço todo o meu equipamento. Então, celular para gravação, microfone de excelente qualidade, iluminação de excelente qualidade, tudo a gente oferece. E em breve, até o final do ano, a gente vai ter também um local para gravação. No momento a gente ainda não tem, mas é uma necessidade do mercado que a gente viu e a gente vai correr atrás disso para o cliente também ter essa oportunidade, né? Muitas vezes a pessoa tem vergonha de começar ali na casa dela ou então de alugar alocar um local é um pouco pesado para quem está iniciando, então é isso. Então a gente manda esse script, manda o roteiro, o cliente já vai sabendo do roteiro. Após isso, feitas as gravações, eu vou para dentro do meu estúdio ali, para dentro do escritório. Baseado nas gravações, eu já sei qual é o formato criativo que eu vou usar. Então, eu sento no computador, baixo todas as imagens, jogo dentro do aplicativo de edição, né, do CapCut, no caso, que é o que eu uso. Faço todo o tratamento da imagem, tratamento do áudio, insiro, né, esses formatos criativos dentro dos vídeos, entendeu? Com o objetivo que a gente quer alcançar. Depois de finalizado, envio para o cliente para aprovação. Aprovou, ótimo, está pronto para postar. Tem algum ajuste para fazer, retorna para a ilha de edição, a gente ajusta o que tem para ajustar, dentro da expectativa do cliente, dentro do que a gente quer alcançar também, né, com o propósito que ele passou para mim. Editado, pronto, fica para ele dentro do Google Drive e aí ele decide o momento de postar, entendeu? Eu tenho a parceria, né, com a empresa da minha esposa, então se ele precisar desse gerenciamento das redes sociais, não tenho tempo nem de postar, não tem problema, eu posso encaminhar também, aí a empresa lá faz todo esse trabalho, né, de fazer programação, postagem, criação e tudo mais, mas o processo basicamente é esse, cara. E você comentou da empresa da sua esposa faz o quê? Isso, então, a minha esposa ela tem uma empresa de marketing chamada Medina S.A. Então, toda essa parte do marketing, gerenciamento da rede social, artes visuais, os vídeos, como a gente tem a parceria, entendeu? Captação de conteúdo, fotografia, site, banner, landing page, cara, literalmente tudo, material gráfico, entendeu? Às vezes eu quero fazer um pôster, eu quero fazer um banner, um folheto, tudo. A nossa empresa consegue fazer tudo o que você precisa para essa parte do marketing, entendeu? Então, assim... vamos convidá-la para vir aqui? Com certeza, cara, ela vai adorar. Ela vai adorar falar, porque, assim, foi um processo também... desafiador, vamos assim dizer. Vai ser legal, a história dela é bem interessante. Show. E assim, eu conheci vocês através de um grupo de empresários aqui de Jundiaí, e a gente ouve falar bem do trabalho, da empresa, enfim. Legal. E notícia boa sempre reflete coisas positivas. Sim. E como que é feito assim... O processo de gravação de vocês é o dia inteiro? Vocês fracionam por manhã, todo dia de manhã? Como é que funciona o construir o conteúdo de vocês? Do nosso conteúdo mesmo, né? Igual como se fosse para um cliente mesmo. A gente não fazia isso. No começo gravava quando dava, tá sobrando um tempo, vamos gravar, que não sei o que. Ficava amador. Não tem como, entendeu? Então, a partir do momento que a gente colocou a empresa como um cliente nosso, as coisas começaram a fluir. Então a gente trata hoje em dia a empresa Medina S.A. e a empresa Gabriel Tognin como se fossem dois clientes nossos. Então a gente tem um dia reservado para gravar. Normalmente esse dia a gente acaba deixando por final de semana, né? Por conta da demanda da semana, mas a gente tem um dia específico para gravar e eu edito conforme também eu edito dos clientes, entendeu? Então, normalmente, 15 dias antes eu envio para os clientes, né, da empresa, que a gente tem a parceria, eu envio para os clientes para aprovação. Mesma coisa para nós. 15 dias antes, o conteúdo está gravado, provavelmente está editado,
Lógico que, como é o nosso, a gente acaba deixando, né? Então é o último da demanda, né? Não tem como, os clientes são prioridade. Então o nosso às vezes acaba ficando ali uma semana, às vezes na semana ali uma semana muito corrida, nossa, acabo passando um que não sei o que, mas a prioridade é sempre os clientes, né? Então a gente trata realmente as duas empresas como se fossem nossos clientes mesmo, porque senão a gente acaba deixando de lado, né? A gente faz esculachado de qualquer jeito e não é esse o intuito. Então é isso, a gente separa um dia, faz toda a gravação daquele dia da mesma maneira. Roteiro, formatos criativos, entendeu? E aí isso traz o resultado pra gente, graças a Deus. Legal, então vamos marcar nos bastidores para ela vir falar sobre a empresa dela. Com certeza, vai ser legal, vai ser um papo muito legal. Show. Ela começou do zero também, entendeu? Assim como eu comecei por conta dela, né? Então ela tem um pouquinho mais de bagagem aí também nessa área do empreendedorismo, porque por mais que eu tenha acompanhado o processo desde o zero também, ela quem viveu na pele, né? As noites em claro, muito com as coisas que aconteceram, então vai ser uma conversa bem legal. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, apesar dessa profissão ser relativamente nova, eu acredito que assim o mercado de hoje está um pouco mais concorrido, vamos dizer assim. Sim. O que um filmmaker precisa para ele poder se destacar nas redes sociais, no dia a dia, com seus clientes? Qual é o grande diferencial que ele precisa ter? Cara, eu diria personalidade. Fazer um vídeo bom, se você estudar, você consegue fazer. Isso não tenho dúvidas disso. Se você estudar, parar para estudar. Tem um cientista, eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele fala que se você dedicar de 15 a 20 minutos por dia em alguma coisa, no final do ano você vai ser melhor do que 15%, do que você vai estar entre os 15% melhores da população. Legal. Então assim, interessante. Se você estudar, você vai conseguir fazer um vídeo bom. Mas o que realmente atrai não é somente o seu vídeo bom, mas e a relação que você tem com as pessoas, com o seu cliente. Hoje em dia isso conta muito, ainda mais pós-pandemia. A pandemia fez isso aqui na conexão com as pessoas. Exatamente. A pandemia e todo mundo dizia, não, vai melhorar, as pessoas vão ficar mais próximas, mais unidas. Não ia. Totalmente oposto. Exato. Hoje em dia as pessoas estão muito mais distantes, desconectas uma da outra e muito com a cara no celular, entendeu? O Brasil é um dos países que mais consome rede social do mundo. É um dos países que mais consome. Eu tenho certeza que ele está entre os 10 que mais consomem, mas se eu não me engano, ele é o 3º ou 4º que mais consome no mundo rede social. Então, assim, hoje em dia a pessoa não quer só o vídeo. Ela quer ser bem tratada, ela quer ser acolhida, ela quer ter esse contato, sabe? Então, assim, eu acho que isso conta muito hoje em dia. Então, nas nossas gravações mesmo, a gente deixa o mais confortável possível a pessoa, né? A gente trata a pessoa ali como se fosse até mais do que um amigo nosso, entendeu? Então, a gente oferece, né, alguns serviços premiums, vamos assim dizer, né, com algumas... como que eu posso dizer? Alguns mimozinhos assim e tal. Uns benefícios, né? Mas, cara, eu acho que a personalidade e o que eu considero como meu diferencial é exatamente isso. É saber ouvir, saber ser humano. Literalmente, entende? ser humano. Exatamente. Porque assim, cara, a pessoa que eu tô conversando não é uma máquina. Exato. Não é uma máquina de fazer vídeo. Ela não vai acertar um atrás do outro e que não sei o que e tal. Pô, às vezes a gente marcou de gravar e ela acordou mal no dia. E aí, eu vou fazer o quê? Exato. Entendeu? Então, hoje em dia eu vejo muito isso. O relacionamento com as pessoas. Quanto melhor você for nisso, cara, mais suas oportunidades de crescer. Não só na minha área, mas eu diria que na vida. Relacionamento. O nosso bispo falou uma coisa uma vez pra mim que trouxe muito... Bispo é a nossa liderança espiritual dentro da igreja, né? Marcou muito que a gente tem que ter conexões. Gere conexões. Porque às vezes... Você e eu, a gente faz o mesmo trabalho, entrega o mesmo resultado, tá tudo empatado. Mas você tem uma conexão legal com a pessoa e eu não tenho. Pô, o serviço é seu. Não tem o que discutir. Às vezes você entrega menos. Esse é o diferencial. Às vezes você entrega menos que eu.
Às vezes o seu vídeo não é tão bom quanto o meu, mas você tem uma conexão com aquela pessoa, você já fez um contato, aquela pessoa já conversou com você, gostou da maneira como você trabalha, então ela escolhe você, entendeu? Eu já cheguei a pagar mais caro por um produto igual Também. Por causa do atendimento, por causa da conexão. Também. Hoje em dia, cara, eu sou muito chato com atendimento. Somos dois. Muito chato. Minha esposa é uma pessoa que, se ela entra na loja, ninguém vai atender ela no primeiro minuto, ela sai da loja. Cara, ela pode estar com o dinheiro pra comprar, ela quer aquilo ali. Se ninguém vai atender ela, ela não vai atrás. E eu já falei, amor, mas você não quer? Não, mas ninguém vem me atender. Eu sou não assim vou também. comprar lá. E aí, depois que eu entendi isso, eu falei, realmente, eu preciso ser bem atendido e preciso atender bem as pessoas também, entendeu? Então, cara, independente se é o primeiro contato, se é o 10º contato, eu atendo a pessoa da mesma maneira. É que nem como eu gostaria de ser tratado. Aqueles vídeos, né? Alguns vídeos virais de Reels que tem o pessoal ali do Brás, em São Paulo, os chineses, coreanos, enfim, né? O cliente pergunta quanto é. Não toca, não mexe, não pode, não sei o quê, Pix o dinheiro. Cara, quando eu vejo algo assim, eu vou embora, porque o mesmo produto tem várias lojas. Em algum momento você vai ser bem atendido. Sim. Então acho que E isso muitas das vezes você acaba pagando até mais caro. Exato. Mas você paga com gosto. Exatamente. Entendeu? Você sabe onde tem mais barato, mas só porque você foi bem. Cara, eu já cheguei a falar, cara, você é tão bom, eu nunca comprei com você, mas toma um valor aqui. Legal. Cara, eu fui numa loja, eu fui 3 vezes nessa loja procurando um produto. Eu não achei. As 3 vezes eu fui atendido pela mesma pessoa. E as 3 vezes a pessoa me atendeu da mesma maneira. Como se eu tivesse comprado o estoque inteiro da loja. Legal. Falei, cara, é de pessoas assim que o mundo precisa, entendeu? Todos os trabalhos precisam ser assim, né? Quando a pessoa entende que ela não tá só vendendo, fazendo um vídeo, sei lá, cara, qualquer coisa que você faça na vida, não é só aquilo. Tem uma pessoa por trás, entendeu? Então, acho que o meu diferencial é esse. Legal. Um excelente atendimento e, assim, conforme a gente vai fazendo as gravações, vai virando amigo, entendeu? Então, a gente tem cliente que a gente almoça na casa do cliente no dia da gravação, entendeu? Já teve cliente de terminar a gravação, a gente continua na mesa trocando ideia, resenhando, porque vira um ambiente, assim, de amizade mesmo, entendeu? Vira um ambiente bem fluido. E eu vejo isso como tanto o meu diferencial, como o diferencial também da empresa da minha esposa, né? Porque, querendo ou não querendo, eu participei desse processo e eu deixei essa marca também. Deixei não, né? Porque ainda atuo junto em alguns momentos, né? Então, cara, eu acho que esse é o nosso diferencial. Mas assim, é a sementinha que foi plantada ali. Sim. Esse é o diferencial, cara. E eu coloco isso como um grande diferencial, entendeu? Porque de profissional bom, o mundo tá cheio. Tem os que são top. Sim. Que você olha e fala, cara, é nisso que eu quero chegar e o diferencial do cara é esse. Às vezes o processo de venda dele é automático ali porque ele tem uma demanda gigantesca, mas porque ele entrega muito, mas algum dia ele começou também. Algum dia ele começou no sobre topo, isso. Entendeu? Então, hoje o meu diferencial é esse. Legal. E pegando esse gancho, falando esse profissional top, um dia ele começou... Hoje, você tem a sua experiência e você sabe que existem profissionais iniciantes, né, que estão dando o seu start ali. Sim. Como que você vê, como é que eu vou dizer assim, o erro mais comum de um iniciante nessa carreira tão incrível? Cara, eu acho que o erro mais comum é você querer começar de uma vez e se frustrar. Tipo assim, não, agora eu vou mudar minha vida. Comecei não sei o que, vai transformar minha vida. Vai transformar a sua vida. Mas você tem que entender que tudo tem um processo. Entendeu? Às vezes a pessoa já começa achando que vai ser uma coisa, não é. Porque no começo tudo é mais difícil para todas as áreas da nossa vida. E ela acaba se frustrando. Entendeu? E um erro que muitos iniciantes cometem e que eu também cometi é fazer as coisas do meu jeito. Não é do seu jeito. O que o mercado está pedindo? Olha pro mercado. Ah, mas eu gosto de fazer vídeo assim, assim, assado. Beleza. Igual eu gosto muito de um cenário mais escuro.
Eu gosto de luz baixa, eu gosto dessa troca de intensidade, entendeu? Porque eu acho que a gente vive muito na agitação, não sei o quê. E eu gosto de trazer esse ambiente mais acolhedor, mais calmo, mais íntimo. Meu estilo, minha personalidade. Só que tem perfis que não se adaptam a isso. Por exemplo, o perfil de estética, de beleza. Como eu vou fazer um perfil de estética escuro? Não faz sentido. Entendeu? Então, muitos iniciantes erram nisso. Né? Entendeu? Ah, mas eu quero fazer do meu jeito. Pô, não é do seu jeito. O que o mercado pede? Usando esse exemplo, o mercado de estética quer algo claro. Foco naquilo que está fazendo, com bastante luz, bastante iluminação, para entender o que está sendo feito. É o que o mercado de estética pede hoje em dia. E eu vou trazer algo escuro? Não faz sentido. Entendeu? Tanto que eu tive o vacilo de cometer um erro desse pouco tempo atrás. Fiz um cenário porque era de estética, mas era a pessoa falando. E aí, na minha cabeça, automaticamente, eu fui para esse clima mais escuro. E aí eu apresentei, né? Eu tenho um grupo que eu faço parte, que tem vários profissionais da minha área. Eu apresentei o trabalho e falei, pessoal, olha só o que eu fiz essa semana, assim, assado. O pessoal viu, entrou no perfil e falou, pô, mas é de estética, cara. Como que você faz um fundo escuro de estética? Falei, putz, irmão, é verdade, você tá certo, cara, tô errado. E isso aí entra muito naquilo que a gente falou antes, a história da música, a iluminação. Vamos chamar assim, é o combo pro resultado acontecer, pra emoção que você comentou. Exatamente, né? É o que a gente chama de storytelling, né, em termos técnicos, que é o storytelling é você contar a história. Tá. Então, tudo conta uma história. O ambiente conta uma história, a música conta uma história, conta uma emoção, passa uma emoção, entendeu? Se você coloca uma música... Cara, pega o mesmo vídeo, depois você faz o teste na sua casa e você também faz o teste na sua casa. Pega o mesmo vídeo, grava você lendo um livro. Coloca uma música agitada e coloca uma música mais romântica assim, ou coloca um violino, um teclado em um e um samba no outro, para você ver. Cara, vão te trazer duas emoções completamente diferentes e é o mesmo vídeo. Mas só por conta da música, você vai imaginar dois contextos diferentes. Entendeu? Então, isso você tem que ter o cuidado. Ah, cara, particularmente, gosto bastante de samba e de pagode. Vou colocar em tudo quanto é vídeo? Não. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu não tenho quase nenhum vídeo com samba e com pagode. Eu uso muito pro meu perfil pessoal a parte ali do hip hop, do trap, do rap, que eu acho que conversa muito com o estilo de vídeo que eu proponho. Entendeu? Pro meu perfil pessoal. Né? Então, assim, você tem que ter essa sabedoria de que nem tudo é o que você quer, mas sim é o que o mercado pede. E eu cometi muito esse erro no início e às vezes acaba tendo esse descuido de fazer o que eu quero e não o que o mercado exige, entendeu? Então esse é um ponto muito importante para quem está querendo começar, de buscar fazer aquilo que o mercado pede, não aquilo que você quer fazer, entendeu? Legal. A gente está chegando ao final do programa, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta, até porque você tocou nesse assunto há uns minutos atrás. Profissionais do topo, você comentou, né? Onde você quer chegar, sei lá, daqui 5, 10 anos ou menos, com o seu trabalho, daqui a alguns anos? Eu quero ser uma referência. Não somente de qualidade. Não é somente eu quero fazer o vídeo igual aquele cara faz. Não só isso. Eu quero ser uma referência como pessoa, como profissional, como marido, como pai, porque daqui 5 anos, como você comentou, eu já quero, né, estar nessa fase de pai. Então, assim, é isso que eu quero. Ser referência. Uma referência boa. Então, por exemplo, aquele cara, o vídeo que ele fez me trouxe essa sensação. É isso que eu quero através do meu trabalho. Aquele cara, ele é um pai exemplar. Eu quero ser um pai como ele, eu queria ter um pai como ele, entendeu? Mesma coisa pro quesito perfeito, profissional, relacionamento, igreja, enfim. Eu quero ser uma excelente referência. É isso que eu busco todos os dias, cara. Melhorar em todas as áreas para ser uma excelente referência. É o que eu falei na entrevista passada. A gente convergiu o assunto mais ou menos para esse lado. E eu falei assim, as pessoas têm um péssimo costume de dizer,
eu não sou melhor do que ninguém. Pensando que, do jeito que ela tá falando, ela é coitadinha, pobrezinha, humilde. Tenta ser humilde com essa frase, você né? é melhor do que o outro, sim. E tem gente que é melhor, do que você. Então, a gente tem que tomar essa consciência de saber... E eu achei interessante o que você falou. Preparo, dedicação, empenho, estudo, são erros, perrengues, acertos, para você moldar o seu melhor todos os dias. Sim. Né? Então eu achei isso incrível. E essa parceria que você demonstra, né, pelo menos aqui em 1 hora, com a sua esposa, eu achei algo incrível. E como a gente está chegando no final, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo você. Queria que você deixasse os seus contatos, Instagram, telefone, e sair um pouco do protocolo, que você deixasse um recado para sua esposa. Pô, legal, fechou. Acho que é interessante. Antes de eu deixar esses recados, eu só quero colocar uma coisa que hoje em dia o casamento em si é uma coisa que está muito banalizada. É verdade. As pessoas casam achando que é um contrato de sociedade, um contrato de uma empresa. Vamos tentar, se não der certo, separa. Eu não aprendi desse jeito. Então você comentou da parceria com a minha esposa. Cara, é realmente uma parceria. Eu até uma vez falei com ela brincando, falei... A gente ainda nem tinha começado a namorar, a gente tava na amizade ali. Eu falei, viu, agora é papo de casamento, viu? Se você precisar de mim, eu vou estar aí. Seja na alegria, na doença, na saúde, não importa, eu vou estar aí. Entendeu? Isso antes da gente começar até a namorar. Então a gente sempre foi muito parceiros. E nós somos até hoje, entendeu? Quando um tá caído, o outro levanta, porque um relacionamento é isso. Não somente entre marido e mulher, mas um relacionamento num geral. Pô, se eu tenho um relacionamento com você, você tá mal numa época, vai adiantar o quê? Eu te colocar mais para baixo, né? Eu tenho que te ajudar. Então, a nossa parceria realmente é muito forte, graças aos ensinamentos também dos nossos pais, as experiências que nós tivemos na vida. Então, hoje em dia... A gente coloca muito essa questão do casamento. A gente até tem pensado em alguns projetos pensando nisso, para realmente trazer de novo essa essência, mostrar essa essência, porque, cara, o casamento não é simplesmente assinar alguma coisa lá, falar que tá casado, se não der certo, divorcia. Mas, enfim, vamos lá para as mensagens. O que eu posso falar para você é que comece mesmo com medo. Quando eu comecei, eu tive muito medo mesmo de sair do certo e ir pro duvidoso. Mas a partir do momento que você toma a iniciativa, que você tem um propósito, que você fala, não, eu vou fazer acontecer, Deus abre as portas. Então, comece mesmo com medo. Não tem vergonha nenhuma de você começar naquilo que você acha que é o pior. Isso não é importante. Comece. Da maneira que você tá, comece. Seja na área profissional, seja um estudo que você quer fazer, enfim, qualquer área. Comece. Perdão, esqueci. Seus contatos, Instagram, telefone, site? Meu contato é Gabriel Tognin, no Instagram, com 2 N's, o último, né? Por incrível que pareça, existe outro Gabriel Tognin por aí. E esse é o meu Instagram. O telefone para contato é 11 97707 1358. E esses são os dois... Os dois básicos, né? Exatamente, os dois que eu tô mais adaptado ali. Site eu ainda não tenho um próprio, né? Estamos estruturando para isso, mas como eu não vi necessidade ainda hoje... Perfeito. Essas são as duas comunicações. E o recado para a esposa, para a chefa, né? Ela não gosta que chame ela de chefe. Não. Ela tá no bastidor aqui, gente, ó. Ela tá no bastidor aqui, ela tá fazendo toda a filmagem, né? E ela tá rindo ali. Mas é com carinho, a chefa no sentido positivo. Fala chefa, né? Tá certo, então, deixar o seu recado ali para ela. Não, cara, o que eu tenho pra dizer é que, assim, obrigado pela nossa parceria. Assim, de vida, não somente do profissional, não somente do pessoal, mas tudo que a gente construiu até hoje, meu amor. Muito obrigado, agradeço a Deus imensamente pela sua vida, porque você, através da sua vida, Deus me ensinou a ser um homem melhor, um marido hoje em dia muito melhor, a ser um profissional muito melhor,
a ser uma pessoa que busca cada vez mais a Deus, busca capacitação. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Ano passado eu li meu primeiro livro por incentivo dela. E assim, eu tenho evoluído muito como pessoa e eu te agradeço demais, meu amor. Te amo. Perfeito, meu amigo. Chegamos ao final do nosso programa. Show de bola. Foi algo incrível, foi muito aprendizado, com certeza. Muita gente que tinha dúvida se vale a pena começar ou não. Tenho certeza que já tem um posicionamento aí, um propósito, legal, como você disse, né? Para que tenha uma nova profissão. Te agradeço de coração. A gente vai encerrando mais um episódio, mais um programa do podcast Fala Chefe. E a gente encerra com a frase que está marcada no meu coração. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa.